Olá, nesse vídeo resolveremos a questão 77 da prova V da primeira fase da FUVEST de 2023. Um tradicional brinquedo infantil conhecido como bate-bate é composto por duas esferas, bolinhas, de massas iguais conectadas cada uma por uma corda e amarradas num ponto em comum. Desloca-se a bolinha 1 de uma altura h, conforme ilustrado no arranjo. Ao soltar a bolinha 1, ela colidirá com a bolinha 2, inicialmente em repouso. Supondo que a colisão seja perfeitamente elástica, verifica-se que, após a colisão, a bolinha 2 subirá a uma mesma altura h. Imagine agora que uma pequena goma colante seja colocada numa das esferas, de modo que, após a colisão, ambas permaneçam unidas. Nesse caso, após a colisão, a altura alcançada pelo sistema formado pelas duas bolinhas será... Bom, nós temos então que a bolinha 1 é colocada numa altura h e soltada. Vamos primeiro, então, encontrar a velocidade que a bolinha chega aqui embaixo, nessa altura h igual a zero, quando ela toca a bolinha 2. Bom, nós temos, então, uma energia total aqui que é igual à energia potencial gravitacional, que digamos que essa bolinha tem a massa m, né? E essa aqui tem a massa m também, como diz o problema. Então, a energia total da bolinha 1 será mgh. Nesse ponto mais baixo da trajetória, toda essa energia é convertida em energia cinética. E essa energia cinética, no caso, seria mv² sobre 2. Então, a gente aqui consegue cortar os m's, passando 2 para lá e tirando a raiz quadrada do v, a gente tira, então, que v é raiz quadrada de 2gh. Certo. Nós temos, então, agora a velocidade que a bolinha chega quando vai impactar com a 2. Agora a gente tem conservação do momento linear, certo? O momento linear nesse ponto aqui, imediatamente antes da colisão, é a massa da bolinha 1 vezes sua velocidade, que no caso vai ser m raiz quadrada de 2gh, mais a massa vezes a velocidade da segunda bolinha, que está parada. Então, o momento inicial vai ser somente esse. E depois nós vamos ter as duas bolinhas unidas com uma velocidade que eu vou chamar de VF. Então nós temos as duas bolinhas unidas, que agora possuem massa de 2m. Observe que a massa da goma deve ser desconsiderada, né? Então as unidas vão ter uma massa de 2m, vezes uma velocidade que eu vou chamar de VF, para denotar a velocidade final. Bom, aqui os m se cancelam, e a gente tem então que VF vai ser 1/2 de raiz de 2gh. A gente consegue botar esse 2 para dentro da raiz, fazendo o quadrado, certo? Então a gente tem 2gh dividido por 4. E agora, dividindo o 2 com 4, nós temos então raiz de gh sobre 2. Essa é a velocidade que as bolinhas vão ter ao sair desse ponto após o impacto. Ok, agora a gente faz por conservação de energia, certo? Quando as bolinhas saem desse ponto, a energia delas é dada apenas pela energia cinética, certo? Bom, a energia cinética das bolinhas vai ser a massa total, que é 2m, vezes a velocidade, que é ao quadrado, que é esse número ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de gh sobre 2 ao quadrado. Isso tudo dividido por 2, certo? Lembre-se, isso aqui no caso seria a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Só que, bom, após a colisão e na subida da bolinha, existe a conservação de energia. Então, isso aqui deve ser a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura final. Então, a massa total vai ser 2m vezes a aceleração da gravidade vezes a altura final, que eu vou chamar de hf. Então, a gente tem aqui cancelamento de 2m com 2m. Então, aqui nós podemos resolver isso aqui. Esse lado da equação vai ficar, então, gh sobre 2 vezes 1/2. E esse lado da equação, então, vai ficar g vezes h final. Aqui os g se cancelam e nós podemos fazer essa multiplicação aqui dos denominadores. Então, a gente tem h sobre 4
E isso aqui vai ser a altura final, que é a resposta final do problema. Resposta letra B. Obrigado se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal e curta o vídeo. Deixe seu comentário se você quiser alguma questão de alguma outra prova, para que eu possa ter uma ideia do que vocês querem. Obrigado.